Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa segunda-feira, dia 30, Marcos 11, 12 e 13. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Nós vimos aqui a segunda-feira. Vimos ontem o primeiro dia, Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumento. Ele chega ao templo, verifica tudo no templo, mas não faz nada porque já era tarde. E aí vai para Betânia, onde ele sempre ia para repousar. E na segunda-feira, então, ele saindo de Betânia e voltando, ele, então, tem esse episódio da figueira. Mas ainda na segunda-feira, nós tivemos outros episódios. Entre eles, a narrativa de João, no capítulo 12, a partir do verso 20, quando alguns gregos queriam vir a Jesus. Isso ocorreu também na segunda-feira. Então, nessa segunda-feira, o segundo dia da semana da crucificação de Jesus, basicamente, ele tem a ideia de que a figueira precisava ter frutos. E é bastante interessante porque Mateus e Lucas, que também narram esse episódio da figueira, eles omitem um detalhe que só Marcos apresenta. E Marcos diz que não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, por que Jesus queria encontrar figos numa figueira, numa época onde não era tempo de figos? E por que Jesus, não encontrando figos, numa época que era para não encontrar figos, ele amaldiçoa a figueira? É um ponto bastante interessante para a gente pensar. Jesus sabia que não era tempo de figos. Por isso, Jesus sabia que não ia encontrar figos na figueira. E por que ao não encontrar figos na figueira, Jesus amaldiçoou a figueira? Será que a figueira tinha que ter frutos numa época onde não era para ter frutos? Vamos pensar numa fruta mais conhecida, nossa, a manga, que é muito... na grande maioria dos quintais nós temos uma mangueira. Essa época do ano, estamos em março, entrando o mês de abril, já não é mais para ter manga, mas mangueiras. É mais ou menos isso que aconteceu na figueira. Não era para ter figos. E não tinha. E como eu posso imaginar isso? Como eu posso raciocinar isso? Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Tudo que Jesus fazia era para ensinar os seus discípulos, porque os seus discípulos iriam continuar com a obra depois que ele partisse. E ele precisava preparar os seus discípulos. E
para os discípulos de Jesus, não apenas aqueles daquele momento, mas de todos os tempos, para nós hoje, e para os discípulos que virão depois de nós, não há tempo específico para produzir frutos. Creio que foi isso que Jesus quis ensinar aos discípulos dele, quando ele amaldiçoou uma figueira que não tinha frutos num tempo em que não era para ter frutos. Mas, comparando a figueira aos discípulos, os discípulos não tinham um tempo específico para produzir frutos. Eles precisavam produzir frutos sempre. Esta é a grande lição que nós tiramos dessa segunda-feira da semana em que Jesus foi crucificado. Que todos nós possamos ser abençoados. Amém.